O propósito é como se fosse uma bússola que direciona o teu comportamento na direção de um objetivo maior. Nossa, eu não tenho toda essa clareza, então eu não sou tão bom assim. Talvez o que está faltando é tu abrir os olhos para enxergar isso. É você se incomodar com a sua própria insatisfação. O meu propósito de transmitir conhecimento, eu posso dizer que ele é um escopo amplo, porque tudo que eu vou fazer na minha vida, eu penso, eu vou estar estudando, compartilhando conhecimento e gerando impacto. Eu tenho meio que isso como pilar da vida. No momento que nós temos esta clareza, nós nos tornamos mais resilientes, mais fortes com o processo. A partir disso, qual o resultado financeiro que eu vou ter se eu conseguir achar meu propósito? Você já parou para pensar nos motivos que unem pessoas que fazem voluntariado, que trabalham no serviço social, que defendem a causa animal? O que será que une essas pessoas? É muito interessante que eu fui pesquisar sobre o assunto que nós vamos discutir hoje, que provavelmente você já viu qual é, e eu fui pesquisar, né, o que essas pessoas tinham em comum, dizia ali no artigo que eu estava lendo a esse respeito, e uma das coisas que dizia que elas tinham em comum era a longevidade, que, por exemplo, pessoas que trabalham com voluntariado, elas vivem em média 60% a mais do que as outras pessoas, que pessoas que vivem em serviço social vivem em média, até deixei anotado aqui, 50% a mais, né, e que as pessoas também que têm alguma questão de serviço religioso também acabam tendo uma longevidade maior. E aí o artigo ainda assim, sugere, né? Será que a longevidade é o que essas pessoas têm em comum? E aí ele contrapõe, dizendo não é a longevidade que faz com que elas tenham algo em comum. Na realidade, é o que gera esta longevidade. E a pressuposição do artigo é justamente o que gera essa longevidade é um senso de propósito. Portanto, o nosso episódio número 116 do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos de comportamento financeiro, nós falamos de tomada de decisão, nós falamos de construir uma vida que vale a pena ser vivida. Neste episódio, eu vou tratar desse assunto que é propósito. O que é propósito? Qual é a influência do propósito nas nossas vidas? E como isso pode alterar o nosso resultado financeiro? E também dar um direcionamento, quem sabe, de explicar isso de um ponto de vista científico e não essa coisa superficial e essa coisa, meu Deus, tu precisa ter um propósito, e fica muito naquela coisa que tipo, tá, mas o que é efetivamente isso, né? O que isso significa? Por favor, sai do subjetivo, me ajuda, porque, né, gera aquele senso de eu quero resolver minha vida, mas, né, não tem o caminho a ser seguido. Então nós vamos falar aqui sobre isso, até porque existem estudos mostrando que nós trabalharmos com propósito gera alguns resultados financeiros, e nós vamos falar no final desse episódio quais são esses resultados financeiros. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um episódio novo aqui, tratando de assuntos que estão relacionados com comportamento financeiro. Então, eu sempre vou tentar pegar o que a ciência nos diz sobre comportamento, tomada de decisão, escolhas, vida, né, construção de uma vida feliz, e trazer para que a gente possa discutir, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa relação com o dinheiro e construir a vida que vale a pena ser vivida. Enfim, sem mais delongas, o que é propósito? Né? Quando a gente pensa assim no que é propósito, eu sei que muitas vezes vem inúmeros pensamentos relacionados a isso, de discussões um tanto quanto subjetivas e um tanto quanto sentimentais, no sentido como se tu precisasse descobrir o teu propósito e que isso fosse acontecer assim como uma mágica que caísse dos céus e que a partir de agora tu conseguisse identificar qual é o teu propósito de vida. E eu sei que isso gera um nível de ansiedade muito grande, né? Porque as pessoas ficam naquela, meu Deus, eu não sei qual é o meu propósito. Mas o que é propósito?
que não é esta coisa que cai do céu. Na realidade, a ciência, ela conceitua propósito como nada além do que um processo, eu até vou ler o conceito aqui, é um processo cognitivo que define objetivos de vida e fornece significado pessoal. Então, é como se o propósito, né, quando nós temos um propósito central nas nossas vidas, como se a partir deste propósito central nós tivéssemos como organizar melhor os nossos objetivos, né? Gerenciar melhor o nosso comportamento e também fornecer esse senso de maior significado. Então, a grosso modo, ele está muito relacionado com tu ter um direcionamento. Propósito está relacionado com direcionamento. Quando nós vamos para a etimologia da palavra, porque eu gosto muito de buscar a origem das palavras, né? E a etimologia é o que busca a origem da palavra. Se a gente vai lá no grego tentar entender o que é propósito, propósito ele vem do grego de propositum, né? Pro tem a ver com futuro. Positum tem a ver com aquilo que foi realizado. Então, na realidade, se eu tenho o futuro daquilo que foi realizado, quando eu penso em propósito, eu estou pensando numa intenção de futuro. E essa intenção é uma intenção com um objetivo, como uma intenção que é aquela questão que eu sempre falo, né? Seja intencional. Ter propósito é isso, é você ser intencional naquilo que faz sentido para você, né? Então, propósito tem a ver com isso, com intenção do objetivo. Se nós formos na etimologia da palavra, intenção do objetivo. Então, não tem uma coisa muito assim que vai cair do céu. Na realidade, o propósito está relacionado com o que é importante na tua vida e que faz com que você tenha aquela motivação a mais para seguir aquele determinado objetivo. Então, o senso de propósito, na verdade, nada mais é do que um direcionamento. Pensa numa bússola, por exemplo, né? O que é uma bússola? Eu estou perdido no meio de uma selva. E aí eu tenho uma bússola na minha mão. Aquela bússola, ela vai me dizer... Eu sei que eu tenho que ir, sei lá, para o norte. Aquela bússola vai me dizer para que lado fica o norte e para que eu tenha que caminhar para aquele lado. Propósito é uma bússola. Nada mais do que uma bússola. Para onde eu devo caminhar? Quando eu sei para onde eu devo caminhar, eu consigo caminhar mais rápido, mais eficiente, enfim, não vou antecipar conversas que nós discutiremos por aqui. Então, obviamente que a gente pode discutir propósito pelo um ponto de vista filosófico, pelo um ponto de vista subjetivo, mas o meu papel aqui, o meu objetivo aqui, não é que a gente adentre tanto para os aspectos filosóficos da questão. O meu propósito aqui, meu propósito é ótimo, falando de propósito, o meu propósito aqui é te trazer um pouco de mais clareza em relação a isso, para que tu consiga ter uma bússola na tua vida. Para que tu não te sinta perdido, porque isso vai resultar em um benefício, inclusive financeiro. Só que para que tu chegue lá nesse benefício financeiro, a gente precisa entender do que é constituído o propósito, quais são as suas dimensões, o que a gente precisa entender sobre esse aspecto, como que eu posso definir meu propósito, né? O que eu também penso sobre isso, para daí sim a gente colher alguns resultados que eu vou falar no final do episódio aqui. Então, num primeiro momento, o que eu quero deixar claro é isso. O propósito é como se fosse uma bússola que direciona o teu comportamento na direção de um objetivo maior. Que relação o propósito tem a ver com metas e tem a ver com objetivo? Quando nós falamos de propósito, é como se nós estivéssemos falando de um grande guarda-chuva. Tá? Então, pensa que propósito é o pai de objetivos e metas. Então, quando eu penso lá no guarda-chuva, o propósito é a parte de cima do guarda-chuva, é o que cobre absolutamente tudo. Depois, tem aqueles ferrinhos assim, né, que vão dando sustentação para que nós tenhamos o ferrinho ali do guarda-chuva. Então, esses aqui, que dão sustentação para que depois a gente tenha onde segurar nesse guarda-chuva, são os nossos objetivos. E o lugar que eu seguro é a minha meta.
Que analogia maravilhosa. Mas é para mostrar que propósito está acima de objetivos e metas. Como assim? Quando eu penso em propósito, eu vou dar um exemplo meu que eu acho que fica claro de entender. Quando eu penso em propósito, qual sempre foi o meu propósito? Compartilhar conhecimento. E isso não caiu do céu, esse entendimento. Percebe que para que eu tenha esse objetivo, para que eu tenha esse propósito, eu fui primeiro educada por uma mãe professora e apaixonada por dar aula. A mãe sempre amou dar aula. E tu já conheceu a mãe aqui, né? E ela fala muito bem, ela tem muita didática, ela sempre me ensinou muito sobre como se comunicar, como se portar, como estudar, como montar uma coisa ou outra. E eu sempre vi ela produzindo aulas. Depois, ao longo da minha jornada como aluna, eu tive muitos bons professores, mas muito bons professores. E eu ficava analisando aqueles professores dando aula, aqueles professores compartilhando conhecimento. Pelo estímulo da mãe, né? Eu sempre admirei muito pessoas intelectualmente desenvolvidas que conseguissem trazer uma boa narrativa de uma história, que conseguissem se comunicar sobre vários aspectos. Não era uma pessoa fechada, era uma pessoa que, quanto mais conhecimento a gente vai tendo, a gente vai vendo, né? A ciência, ela nos propicia essa flexibilidade cognitiva. Então, essa capacidade de tu te comunicar com qualquer pessoa, isso o conhecimento nos dá. E aí eu achava lindo aqueles professores se comunicando. Eu tinha professores de história, eu sempre gostei de história, porque eu acho que conta, né, a nossa evolução, e quando a gente consegue entender a nossa evolução, isso é interessante. E professores de história que eles eram, além de contar muito bem aquela história, eles eram emocionados, apaixonados por aquilo. Então eles falavam com brilho no olho, eles se desenvolviam em cima ali na aula e gesticulavam. E eu ficava olhando e dizendo assim, nossa, que incrível. Um dia eu quero, né, estar compartilhando conhecimento também. Um dia eu quero poder incentivar que outras pessoas também possam se interessar por estudos, também possam olhar para isso como um grande aspecto que faz com que a nossa vida mude, porque a minha vida mudou em detrimento do estudo. Em detrimento não, né? Em consequência dos estudos. Eu sou o que eu sou hoje porque eu estudei muito na vida. E ainda tenho muito para estudar. Mas essa coisa da gana pelo saber, pelo estudar, pelo buscar conhecimento e compartilhar isso sempre me brilhou os olhos. Então, eu já tinha esse direcionamento. A minha bússola sempre me direcionou para isso. Estudar e compartilhar conhecimento, porque também não adianta eu querer compartilhar conhecimento sem ter conhecimento de nada para compartilhar, né? Então, essas duas coisas, elas sempre precisam andar juntas. E isso me dá um senso de propósito. Quando eu tenho esse senso de propósito, o que acontece? Eu tenho a bússola, ou seja, eu tenho o caminho a ser seguido. Aí eu começo a decompor isso em objetivos e metas. Então, o propósito está lá em cima, trabalhar com educação, vamos simplificar assim. Objetivo, construir o podcast. Construir o podcast foi um objetivo atrelado ao meu propósito. Qual é a minha meta? 52 episódios por ano. Por quê? Toda terça-feira eu tenho um episódio. Portanto, toda terça-feira eu preciso ter, né, que gravar um conhecimento novo. Então, a minha meta, 52 episódios por ano. Meu objetivo, ter o podcast. Meu propósito, educar, transpor, né? Comunicar conhecimento. Educar, ser uma professora que aprende e transmite conhecimento. Era essa palavra que eu estava querendo dizer, transmitir. E transmite conhecimento. Então, entende que o propósito, ele sempre é o topo desse guarda-chuva. E quando a gente tem um propósito claro, facilita muito, porque realmente tu tem esse direcionamento. Porque veja bem, eu, com este propósito desde o início, eu direcionei a minha vida para ser professora. Então eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu dei aula em faculdade particular e tinha já à disposição alguns concursos para eu fazer no que eu concluí o meu doutorado.
E eu não fui fazer esses concursos e eu não dei seguimento na carreira acadêmica formal. Mas, mesmo que eu tenha mudado a rota, eu mudei a rota, ou seja, flexibilizei o caminho sem tirar o foco do meu propósito. O que eu faço hoje é transmitir conhecimento, só que de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais abrangente, que impacta muito mais pessoas e pessoas que estão interessadas em aprender aquilo que eu estou falando. E isso, para mim, é um negócio que me realiza absurdamente. Eu sempre digo assim, eu sempre quis ser professora. Esse sempre foi o meu grande propósito, né? Transmitir conhecimento. Só que eu nunca imaginei que eu poderia me realizar tanto fazendo o que eu faço. Só que entende que eu tinha uma bússola? Se eu não tivesse essa bússola, talvez digamos que eu não seguisse carreira acadêmica, né? Que eu tinha feito mestrado, doutorado e tal, mas depois eu desistisse e não seguisse carreira acadêmica. Se eu tivesse deslocado a minha vida para outro lado, há uma enorme probabilidade de que talvez eu não fosse ser feliz nesse outro caminho. Por quê? Porque eu não consigo ficar sem estudar e compartilhar conhecimento, sabe? Me move isso. Então, qualquer coisa que eu tire isso da minha vida vai me deixar meio vazia, entende? Aí tu pode estar pensando assim, nossa, Jéssica, que legal, tu tem essa clareza tão grande, mas eu não tenho essa clareza. E aí entra um ponto importante. O fato é que muitas vezes, quando nós olhamos, né, para essa construção do propósito e a gente vê pessoas que têm uma clareza muito grande disso, a gente se sente um tanto quanto fora da caixinha, assim, né? Um tanto quanto, nossa, eu não tenho toda essa clareza, então eu não sou tão bom assim. Talvez o que está faltando é tu abrir os olhos para enxergar isso. Talvez o que está faltando é você se incomodar com a sua própria insatisfação. Talvez o que está faltando é você testar coisas que façam com que o teu brilhe no olho. E aí eu volto ao exemplo que eu iniciei no podcast. O que essas pessoas que trabalham com voluntariado, elas têm em comum? Todas elas têm esse senso de propósito muito claro. Tanto é que elas fazem aquilo sem ganhar R$1 por aquilo. Por quê? Porque aquilo realmente move elas. E aquilo tem significado para elas. E isso faz com que elas sintam-se direcionadas a um objetivo. Então percebe que não é uma coisa subjetiva, é uma coisa que precisa ser palpável em termos de direcionar a objetivos. Porque no momento que a pessoa que trabalha com voluntariado, por exemplo, ela tem um propósito claro. Ela vai ajudar pessoas. E isso pode ser um objetivo claro. Um propósito claro na vida dela. E aí eu volto para ti. Tá, mas e se você não consegue ter esta clareza, né? Se eu não consigo ter esta dimensão de que isso é o meu propósito. O que eu quero dizer assim, às vezes romantizam muito essa questão de construção de propósito. Cria, né, uma questão de que, meu Deus, eu preciso encontrar o meu propósito de vida, porque vai acontecer essa coisa de surgir na minha cabeça uma resolução de que é isso, e aí pronto, resolveu minha vida. Não funciona assim. Não vai cair dos céus uma resposta perfeita para a tua vida. O que tu vai precisar fazer na tua vida é ir se expondo a situações que permitam com que tu vá avaliando as coisas que são significativas para ti, se conhecendo, entendendo o que faz sentido para ti e o que não faz sentido para ti. O meu termômetro é irritação. Se eu tô fazendo uma coisa e aquilo me gera irritação, pode saber, eu tenho que descontinuar aquilo. E aí eu vou me organizar até o ponto que eu consiga descontinuar aquilo da minha vida. E eu fiz isso com várias coisas ao longo da minha vida. Começou a me irritar, começou a saída do ensino formal foi uma delas. Eu sabia que a minha vida era ser professora, porque eu já tinha essa clareza.
Mas algumas coisas começaram a me irritar, e me irritar num ponto que eu ficava todo dia irritada. Disse, não. Eu me incomodo com a minha própria irritação. Eu não admito viver uma vida assim. E aí, o que eu fiz? Eu desloquei a minha atenção para outro lugar e disse assim, bom, eu sei que aqui era o lugar que eu queria estar, mas não está mais fazendo sentido, então eu vou buscar outro. Então, essa flexibilidade o propósito nos dá, mas sempre sem perder a direção. E aí, voltando para esse aspecto, né? Ok, mas eu não tenho esta clareza. Quando tu consegue testar e te autoavaliar nesse sentido de o quão irritado eu estou, isso ajuda muito. Por que ajuda muito? Porque tu começa a ter um termômetro mensurável. Não fica no subjetivo, entendeu? Tu começa a avaliar as tuas emoções relacionadas com aquele direcionamento de comportamento. Então, digamos que tu suponha que o teu propósito seja exercício físico, digamos assim, cuidar da saúde, que para ti isso seja uma coisa assim, cerne na tua vida, central, propósito central da tua vida. E aí tu torna isso uma profissão. Tu começa a fazer educação física, tu começa a ser um personal trainer, tu direciona a tua vida nesse sentido. Só que tu começa a te irritar. Tu começa a te irritar porque as pessoas na academia estão sempre reclamando. Tu começa a te irritar porque as pessoas elas não têm comprometimento, marcam horário contigo e não aparece. Tu começa a te irritar de passar o dia inteiro dentro da academia, que não é bem aquilo que tu queria. Opa, peraí. Mas então significa que talvez não seja por aqui que eu tenho que seguir. Talvez eu vou ter que buscar outro caminho que faça sentido pro meu propósito. Mas aí pode ser também que tu entre nesse movimento e que tu sempre esteja buscando, e aí tem que ter esse cuidado, sempre que tu esteja buscando o mar de rosas perfeito. E o mar de rosas perfeito também não existe. Sabe aquela coisa assim, ai nossa, agora eu encontrei meu propósito e tudo é lindo, maravilhoso. Não existe esse encontrei o meu propósito e tudo é lindo e maravilhoso. O que acontece é que tu vai conseguir ter esta flexibilidade a ponto de trocar, de testar outras coisas. Mas entendendo que, como adulto que somos, existirão em qualquer caminho que nós vamos escolher desafios e coisas que a gente não vai gostar e que a gente vai ter que lidar com isso. Então, esses testes eu acho importantes, sabe? Porque esses testes nos permitem autoavaliar. Se eu me autoavalio e consigo perceber que aquilo ali não está fazendo sentido, talvez o que eu achei que fosse o meu propósito, que é cuidar da saúde, talvez não seja. Ou talvez o que está errado é a forma que eu estou aplicando isso e eu tenho que testar outra forma. E aí tu vai testando e vendo como tu te sente. E aí neste testar e ver como tu te sente, tem 3 dimensões do propósito que podem ajudar muito nesse mapeamento, digamos assim, né? Quais são esses 3 elementos? O escopo do teu propósito, a força do teu propósito e a consciência dele. Eu vou explicar cada um deles, tá? Isso, como sempre, o artigo ao qual eu estou utilizando como referência para falar sobre isso está aqui embaixo. Tem 3 artigos que eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Que dimensões são essas? Bom, eu tenho a dimensão do escopo. O que é a dimensão do escopo? A dimensão do escopo está relacionada com qual é o tamanho da extensão do teu propósito em relação à tua vida? Será que ela tem uma extensão ampla ou uma extensão pequena? O que significa uma extensão ampla? Significa que tu tem lá no teu guarda-chuva um propósito e que esse propósito, ele impacta em vários aspectos da tua vida, em todo o teu processo de tomada de decisão, em tudo que tu faz. Isso é um escopo amplo de um propósito. Então, o meu propósito de transmitir conhecimento, eu posso dizer que ele é um escopo amplo, porque tudo que eu vou fazer na minha vida, eu penso,
eu vou estar estudando, compartilhando conhecimento e gerando impacto? Eu tenho meio que isso como pilar da vida. Se a minha resposta é não, para no mínimo 2 dessas coisas, a minha resposta é não, independente do que seja. Ai, Jéssica, mas tu vai ganhar uma... Não faz sentido para mim. Por que eu vou gerar um sentimento de vazio, um sentimento de incompletude, um sentimento de ansiedade? Não, eu ia dizer ansiedade, mas na realidade é um sentimento de irritação. Meu termômetro é irritação. Eu sou uma pessoa que me irrita fácil. Não tanto hoje em dia. Por quê? Porque eu faço as coisas com muito amor, com muito prazer. Então eu não me irrito mais. Mas eu consegui encontrar e fazer coisas que realmente façam sentido para mim. Então, o escopo, ele está muito relacionado com isso. O quanto aquele teu propósito, ele tem de extensão frente às outras coisas na tua vida. Se ele tem uma extensão ampla, melhor. Se ele tem uma extensão estreita, e aí a pessoa ela pode ir construindo vários propósitos, por vezes isso vai dissipar energia e a tua capacidade de manter persistência, resiliência e repetição pode ser danificada. Então, quanto mais amplo for, ou seja, quanto mais coisas da tua vida, aquele propósito, ele cobrir, melhor. Então, voltando ao aspecto de que compartilhar conhecimento, para mim, é um dos propósitos centrais. Por que isso tem um escopo amplo? Porque quando eu acordo de manhã, por exemplo, eu quero ler. Mas eu não quero ler porque eu quero ler porque faz sentido eu ler, eu gosto de ler. Isso aqui entra, inclusive, tem muita discussão das questões de propósito relacionado com a teoria da autodeterminação, que é uma teoria, né, dentro da psicologia que discute, eu já falei aqui algumas vezes, que discute as questões de que nós temos que ter autonomia, ou seja, trabalhar a motivação intrínseca, o que faz sentido para mim. Eu tenho que ter essa questão de relacionamentos e eu tenho que ter competência. Então, esse senso de competência, esse senso de eu sou capaz de fazer esse negócio aqui. E isso aumenta a motivação para que tu siga persistente nisso. Então, essa construção do escopo, ela ajuda nesse processo motivacional. Porque meio que eu construo a minha estrutura de vida envolta nisso. Então, uma pessoa vai me convidar para, sei lá, uma festa. Eu vou... Não, melhor não. Na verdade, eu não dou desculpa. Eu já digo que eu não gosto mesmo, que eu não vou. Se é uma festa, sabe? Tipo, uma coisa... Se é um encontro, um churrasco à noite, que é pra encontrar alguns amigos e tal, eu até vou. Não, nem sempre. Mas quando é uma coisa assim, tipo uma balada, não me convide pra uma balada que eu não irei na balada, entendeu? Então, meio que esse meu escopo de amplo, ele vai conduzindo a vida como um todo. E isso é muito positivo. Quanto mais amplo for o teu propósito, mais força ele tem. E aí a gente entra nessa segunda dimensão, que é justamente força. O que é a força dentro da dimensão de propósitos? A força dentro da dimensão é o quanto o teu propósito influencia teu pensamento, teu comportamento e as tuas emoções. Quanto mais forte ele for, mais ele influencia teu pensamento, mais ele influencia teu comportamento, mais ele influencia tuas emoções. Emoções antes de comportamento. Pensamento, emoção e comportamento. Então, é muito interessante que nós tenhamos escopo amplo e força. Por quê? Se eu tenho escopo amplo, ele abrange muitas coisas na minha vida. E eu tenho grande força, ou seja, esse propósito influencia a forma que eu penso, as minhas emoções e como que eu me comporto. O que isso nutre na nossa vida? Nutre uma persistência que é difícil de bater. É difícil de bater a persistência dessa pessoa, porque essa pessoa, ela não está preocupada, na grande maior parte das vezes, óbvio que ela quer, mas ela não está fazendo simplesmente pela recompensa futura. Então, sabe essa questão de predição de recompensa, quando a gente fala de motivação? Que eu olho para o futuro e eu penso, eu vou fazer isso porque eu busco aquele resultado.
Quando uma pessoa ela tem um senso de propósito muito grande e ela tem escopo amplo e força, o que acontece é que ela tem essa predição da recompensa, ela busca aquele resultado, mas não é só aquele resultado que a motiva. O processo de alcançar aquele resultado também a motiva. Por quê? Porque faz sentido com o que é importante para a vida dela. Porque tem significado. E ao ter significado e fazer sentido com a vida dela, isso faz com que ela se mantenha persistente, resiliente, não desista, encare mais o desafio mesmo que aconteçam percalços. E aí segue em frente. Eu já contei aqui, né, em algumas vezes. O tempo... Eu fiquei olhando, escutei um barulho e eu não tava sabendo que barulho era. É a Siri aqui do meu lado. Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência. Meu Deus, Siri, vai dormir. Nada demais. Era a Siri conversando comigo, voltando, né? Eu tava bem concentrada aqui, eu escutei um barulho, assim, eu digo, o que é isso? Quando eu quero conversar com ela, ela não me atende. E aí, quando eu não quero conversar com ela, ela resolve falar comigo. Enfim, vamos voltar aqui para o escopo amplo e para força, né? Isso dá resiliência. Por que isso dá resiliência? Porque exatamente essa construção da motivação. Eu não foco só no resultado, mas eu fico vívido dentro do processo. Pensa só, e aí é nesse ponto que eu parei, né? Pensa só, quando eu comecei o podcast, eu comecei em setembro de 2022. O podcast não tinha 50 visualizações. Quando batia 200 era festa. Hoje em dia, ele está batendo em torno de 5.000 visualizações, o que para uma amplitude, né, do ponto de vista de YouTube e de muitas visualizações, ainda é muito fraco. Obviamente que comparado aos 50 que tinha lá atrás, é ótimo, né? Dá 5.000, 10.000, já tem vídeo quase batendo 100, que já é ótimo para o parâmetro que eu havia tido. Mas que comparando com o que as pessoas buscam na internet, é um resultado ruim frente ao tempo que eu tô aqui e frente à dedicação que eu coloco, né? Cada podcast aqui que eu faço, eu leio no mínimo uns 4 artigos, eu construo todo né? Tô sempre com meus papéis aqui que construo todo a descrição, construo todo o roteiro, penso o que eu posso trazer. Então, assim, me leva em torno de um dia e meio, no mínimo, para que eu consiga construir o podcast por semana. E se eu olhar do ponto de vista monetário que eu ganho a partir do ganho do YouTube, né, das visualizações do YouTube, certamente isso seria uma alocação inadequada do meu recurso tempo. Por que eu me mantenho, então, fazendo? Por que eu sou resiliente nisso? Porque isso faz sentido para mim. Porque caso não fizesse, certamente eu já teria desistido. Certamente eu já teria parado e buscado fazer outra coisa. Só que faz sentido para mim. Até porque vai construindo um nível de consciência em quem aqui me assiste, que depois olha e diz assim, nossa, eu quero me aprofundar ainda mais. E é o exemplo de tantas pessoas que entraram na formação agora. Então faz sentido para mim manter o podcast, mesmo que não tenha 100.000 visualizações, 1 milhão de visualizações, que é o que as pessoas que estão no YouTube estão buscando. Só que eu sei que o conteúdo que eu ofereço é um conteúdo que boa parte das pessoas não vão querer parar para escutar. Então eu aceito este contexto. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que faça sentido para mim. Quantas pessoas estariam dispostas a fazer isso, a empregar o esforço que eu emprego com estes números? Então, quando a gente tem clareza do propósito, e esse propósito ele tem um escopo amplo e uma força, é isso que ele dá. Ele dá essa resistência que muitas pessoas não teriam, mas eu tenho. Por quê? Porque faz sentido para mim. Entende? E aí, por que eu reforço isso? Porque muitas vezes as pessoas têm um péssimo desempenho nos seus trabalhos. E aí ela olha e diz assim, ai, quero final de semana erguer os pés para cima e não fazer nada. Pois é.
Chega final de semana, eu sigo estudando. Eu sigo montando aula. Eu sigo gravando. E eu não tô dizendo que todo mundo tenha que fazer o que eu faço. Porque eu sou meio workaholic. Num nível um tantinho elevado. E eu não tô dizendo que isso é saudável para todos. Para mim, eu ainda estou num ritmo que eu tenho que descansar um pouquinho, confesso que tá passando um pouquinho do limite, mas eu ainda estou num ritmo que faz sentido para mim, no momento de vida que eu estou e tudo isso, que para outras pessoas poderia não fazer sentido nenhum, né? Mas o que eu quero dizer é que no momento que nós temos esta clareza, nós nos tornamos mais resilientes, mais fortes com o processo. E isso influencia muito, né? Porque tem os estudos que nos mostram que quanto mais forte e maior o escopo do teu propósito, melhor é para resiliência e para passar por obstáculos, né? Por quê? Porque quando esse propósito ele é central, acaba que tu consegue perceber progresso e essa percepção de progresso aumenta teu bem-estar. E esse progresso ele não precisa estar necessariamente relacionado com a chegada, mas o progresso que tu está percebendo no processo. Então, isso eu acho bem legal de nós olharmos. E a terceira dimensão do propósito é justamente consciência. O quão consciente do teu propósito tu está. E essa eu acho que é a mais difícil, né? Porque muitas vezes, assim, depois que eu sei, eu vou ter escopo e vou ter todas as questões relacionadas a forças. Que pode não ser muito forte, mas assim, vou ter. Agora, consciência. Por vezes o que acontece é que a gente não tem consciência do que importa pra gente, do que é relevante, do que te motiva, qual é a tua bússola. No final das contas, a resposta que a gente tem que ter aqui hoje é: qual é a minha bússola? Qual é nem a bússola, né? Qual é a direção que a minha bússola está me mandando? Eu tenho que ter essa preocupação de qual é a direção. E quando a gente tem esse nível de consciência que eu consigo ter a percepção do que é, isso é muito positivo. Por quê? Por que é muito positivo? Porque quando eu consigo isso, eu diminuo a necessidade de esforço para fazer aquilo. Porque eu consigo ter esse entendimento de que aquilo ali faz sentido para mim, aí eu volto na teoria da autodeterminação, aquilo me motiva intrinsecamente. E ao me motivar intrinsecamente, faz com que eu faça e execute aquilo sem que eu precise empregar muito esforço. Se torna natural. É eu estudando sábado e domingo. A gente estava na turma da formação e parece que tem carnaval em algum dia aí que eu já nem sei qual é. E eu vou dar aula na segunda-feira. Aí as pessoas dizem, mas é carnaval. Eu vou dar aula. Tá no dia da minha aula, que é segunda-feira ao meio-dia, eu vou dar aula no carnaval. Porque eu nem tô ligada com o carnaval, entendeu? Então, isso pra mim acontece sem o mínimo de esforço. E isso que é o legal. Quando a gente tem consciência clara, nós conseguimos construir a nossa vida de forma que eu dê esse direcionamento sem que eu precise empregar esforço. E não que isso se torne um hábito, mas isso se torna intrínseco à tua vida. E aí, se eu somo, e isso tá muito mais a ver com a parte de inconsciência mesmo, né? Não inconsciência no sentido de, nossa, subjetivo ou coisa, mas no sentido de que não preciso esforço, que é diferente das outras duas dimensões. As outras duas dimensões, elas são dimensões cognitivas. Quando eu falo do escopo e da força, eu tô falando de dimensões cognitivas. O quanto, né, eu tô desse amplo, quão amplo é o meu propósito e o quanto ele manipula meus pensamentos, minhas emoções e meu comportamento. É de um ponto de vista cognitivo. Quando eu falo de consciência, é de um ponto de vista que não é cognitivo. É um ponto de vista que motiva sem precisar ter esforço para motivar. Se eu consigo reunir essas três coisas, escopo, força e consciência, eu me torno imparável. Ai, eu lembrei de uma pessoa que usa essa palavra. Não era para repetir a fala de ninguém, né? Mas é que é interessante isso, assim, porque realmente eu ganho muita força, eu ganho muita potência, e já que aquilo tem uma clareza.
E aí eu volto ao que antes de falar das 3 dimensões que eu estava falando. Ok, mas como que eu vou ter, né, esse escopo, essa força e essa consciência? Quando tu tá num processo de que tu consegue fazer esse processo de metacognição, de pensar sobre os teus próprios pensamentos, de te analisar, de perceber as tuas emoções, tu começa a ver assim, putz, eu tô me cansando muito fazendo o que eu faço. Então, quando a gente olha para a força, né, que tem essa tendência de mexer no teu pensamento, na tua emoção, no teu comportamento, que é justamente a tua ação, e aí tu vê que tu tá precisando se esforçar muito, tu tem te cansado muito, tu tem te irritado muito. Putz, mas então eu não tô tendo força, eu não tô tendo consciência, não tenho um escopo amplo. Putz, então talvez isso aqui não seja para mim, ou não seja o ambiente adequado. Como eu dei o exemplo da questão de o ensino formal estava ficando inadequado para mim. Só que se eu saísse daquele ambiente e fizesse isso, tipo, estudar em casa as coisas que eu queria, eu ainda tinha motivação para estudar. Eu ainda tinha motivação para dar aula. Eu ainda tinha motivação para falar. Bom, então, significa que não era o meu propósito que estava errado, era o meu ambiente que estava errado. Só que a gente só vai ter essa clareza se a gente consegue olhar para essas dimensões e se analisar dentro dessas dimensões. E quando eu consigo me analisar dentro dessas dimensões, eu consigo meio que perceber qual é a direção que a bússola está me dando. E esse é um ponto importante. Essa resposta, ela não vai cair do céu. Se você não estiver atento para percebê-la, ela não vai cair no céu. Você vai precisar ter atenção, você vai precisar ter esse olho aberto, sabe? É meio que limpar as lentes dos teus óculos para que tu consiga ver. Porque às vezes está na tua frente tu que não está querendo ver. Porque por vezes ver também dói e exige uma mudança. E sempre que exige mudança, existe toda aquela questão, né, de aversão à perda, de viés da familiaridade, que parece que o que eu estou vivendo aqui hoje é melhor, mas é porque na verdade eu não vivi outra coisa. E aí tu te estagna na exata condição em que você está. Então, abrir esses olhos para ter esta compreensão é muito importante. Por quê, né? O que a gente tem de resultados a partir disso? E aí, esse artigo ele nos trouxe 5 elementos do propósito, tá? 5 elementos essenciais do propósito e depois eu vou trazer um artigo que relaciona propósito com resultado financeiro. O primeiro elemento que, a partir do momento que tu constrói o teu propósito, tu tem consciência comportamental. É como se realmente tu ganhasse esta resiliência, como se tu ganhasse essa força, que eu já falei bastante sobre ela, não vou me adentrar aqui a mais. 2, comportamento motivado pelo apetite. É aquele sangue no olho, sabe? Ai, eu adoro gente com sangue no olho. Sabe aquela pessoa que tu olha e diz assim, essa pessoa tá com sangue no olho, ela tá motivada, ela tá empenhada, ela tem um projeto. Para mim isso é muito importante. As pessoas, elas têm que ter um projeto. Eu sempre tô instigando o pessoal aqui. Qual é o teu projeto? No que tu tá envolvido que tá fazendo com que tu não seja um robô que vai para casa, volta para casa, vai para casa, volta para casa? Que projeto tu tem? Entende que não precisa ser uma resposta mirabolante, mas tu tem que ter um projeto. Tu tem que ter uma coisa que tá te instigando, que tá fazendo tu pensar naquilo, que é a questão da força, né? O quanto aquele propósito passa na tua cabeça. Então, tu tem que ter esse movimento para que tu consiga ter essa força ainda mais forte. Essa força ainda mais forte ficou ótima, né? Então, tem que ter o apetite, tem que ter o brilho no olho, tem que ter o sangue no olho, que é melhor do que o brilho. 3, flexibilidade psicológica, né? Então, frente a mudanças, se eu tenho a direção que a bússola está me dando, eu consigo mudar o roteiro e me adequar frente a esse roteiro, e isso é muito importante. Alocação eficiente de recursos. Isso é bem interessante. Nesse mesmo artigo, ele discute o seguinte: se nós olharmos para o ponto de vista econômico, de alocação de recurso, e alocação de recurso eu não falo só de dinheiro, eu falo de dinheiro, eu falo de tempo. Porque tempo é um recurso. Se tu perder teu tempo e usar teu tempo de forma inapropriada, tu está perdendo algo que tu não consegue em hipótese nenhuma recuperar. Dinheiro tu até recupera, tempo tu não recupera jamais. Foi, acabou, morreu, aquele tempo tu não tem mais. Então,
Se eu não alocar de forma eficiente meu dinheiro e meu tempo, meu resultado vai ser ruim. Quando a pessoa tem propósito, ela consegue fazer uma melhor alocação de recursos. E essa melhor alocação de recursos torna ela uma pessoa mais eficiente. E aí ele traz uma citação de alguns artigos que testam exatamente isso. O quanto ter, né, esta boa alocação de recursos aumenta inclusive produtividade e eficácia no trabalho. E aí tem estudos já mostrando que as pessoas que têm esse senso de propósito, elas têm muito melhor resultado no trabalho, porque elas são pessoas mais eficientes, porque elas alocam os esforços dela de uma forma mais consciente, porque ela sabe o porquê que ela está fazendo aquilo. Então ela quer que aquilo tenha resultado. E aí ela faz aquilo de uma forma mais eficiente. Então, esse ponto de alocação de recursos é muito interessante para o que nós discutimos aqui. Porque daí tu pode estar pensando assim, por que a Jéssica está discutindo propósito num podcast de finanças comportamentais? Justamente porque ao ter um propósito, a relação com o dinheiro fica muito mais leve. E tu consegue galgar resultados muito melhores, que vai construir uma vida muito mais satisfatória, que é justamente o que a gente sempre busca, construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, a alocação de recurso é primordial, é um dos elementos centrais para que a gente olhe e diga assim, estou vivendo dentro do meu propósito, estou alocando corretamente. Óbvio que, por vezes, a gente pode fazer uma alocação de recurso errada, né? Eu estou colocando um esforço muito grande numa coisa que faz muito sentido para mim e eu não estou tendo resultado. Bom, então eu tenho que avaliar se ou eu tenho que trocar de ambiente, porque, por exemplo, hoje em dia eu sou muito melhor remunerada como professora na condição que eu vivo do que eu era remunerada dentro de uma faculdade. Então, eu aloco um esforço, hoje em dia eu aloco mais esforço, isso é uma verdade, mas eu aloco esforço de tempo e de intelecto e de tudo isso para que eu busque esse resultado, né? Só que eu não saí do meu propósito, então eu só tirei saí do ambiente, né? Troquei o meu ambiente. Então pode ser que não seja o fato de que, mas então eu estou alocando o meu recurso de forma errada. Não, pode ser que só esteja alocando no ambiente errado. E aí tu tem que fazer essa adequação. Mas que o teu esforço está adequado, porque tu tá resiliente dentro daquilo que faz sentido para ti. Então esse ponto é muito interessante. E o último elemento essencial é que a intensidade da narrativa da vida, né? O processo cognitivo de um nível superior. Propósito é diferente de pensamento automático. Propósito é diferente de meta. Propósito é diferente de objetivo, como eu falei lá no início. Propósito está num nível superior. Ele é o topo dos objetivos, que vai desencadear teu objetivo, que vai desencadear tua meta. Ele está lá no topo. Então, ter esta clareza de que ele está lá no topo te gera também uma força ainda maior para caminhar na direção do que a bússola está te mostrando. E aí, agora, pontualmente, né? Então, a gente falou só concatenando ideias. Propósito. Então, propósito é o direcionamento que a bússola está te dando. É sempre um objetivo que vai guiar e de forma intencional as tuas ações. O propósito, ele tem 3 dimensões, uma dimensão que é o escopo, a outra dimensão que é a força e a outra dimensão que é a consciência. Tudo isso te dá mais resiliência. E ele tem 5 elementos, que são a consciência, né? Então, essa força de resiliência, a motivação, o apetite, a flexibilidade psicológica, a boa alocação de recurso e esse processo cognitivo de nível superior. A partir disso, qual o resultado financeiro que eu vou ter se eu conseguir achar meu propósito? Se eu ter todas essas questões envolvidas na minha vida? E aí foi feito um estudo muito interessante, porque é um estudo longitudinal, não é um estudo de corte, né? É um estudo que acompanha as pessoas ao longo do tempo. E todo estudo que acompanha as pessoas ao longo do tempo e com uma população grande, eles começaram um estudo com 7.000 pessoas. Toda vez que a gente tem um estudo com 7.000 pessoas e num longo espaço de tempo, nós podemos confiar melhor naquele estudo.
E aí eles fizeram um estudo um pouco mais antigo. A pesquisa ela foi realizada, a coleta de dados de 9 anos começou em 1995 e terminou em 2004. O artigo ele foi publicado em 2016, para te ver que a vida do pesquisador não é uma vida fácil. E aí o que eles fizeram? Eles ficavam ligando para as pessoas e fazendo entrevista via telefone para acompanhar a renda dessa pessoa, a variação patrimonial, para acompanhar o senso de propósito dele. Então, aplicava um questionário para avaliar o propósito dessa pessoa, avaliar a satisfação de vida. Então, eles faziam vários questionamentos e essa entrevista durava em torno de 30 minutos. Ela era feita por telefone ou muitas vezes ela era enviada pelo correio. Antigamente, né, isso era normal. Hoje em dia, provavelmente, a pesquisa seria feita pelo WhatsApp. Naquela época, correio ou telefone. Depois de 9 anos acompanhando essas pessoas, qual foi o resultado que eles conseguiram encontrar? Aquelas que tinham uma resposta na escala de propósito elevada, ou seja, que elas conseguiam mostrar: eu tenho um propósito claro na minha vida, eu sei qual é o caminho que a bússola está me direcionando, esse tem um escopo forte, é forte e eu tenho consciência disso. Todas as pessoas que mostraram que tinham isso, elas tinham maior renda e maior patrimônio líquido. Olha que interessante. A cada aumento de 1 ponto de desvio padrão, o que significa isso? Digamos que o teu propósito é na média, tá? Que nós estamos na média do propósito. Digamos numa escala de 1 a 5, eu vou colocar a média igual a mediana, eu vou colocar 3, tá? Digamos que em média todo mundo tem um nível de propósito de 3. Eu tô só falando números para simplificar a didática, mas não que sejam esses números. Então, numa escala de 1 a 5, a média é 3. Se eu altero de 3 para 4, ou seja, todo mundo em média está no 3, mas o meu senso de propósito está no 4. O fato de o meu senso de propósito estar no 4, isso aumenta a minha renda em $2.578. E aumenta o patrimônio líquido em $14.680. Então, uma alteração de 3 para 1, ou seja, eu me desviar 1 ponto da média, isso é o desvio padrão, né? O quanto eu me desvio da média. Eu me desviar 1 ponto da média faz com que a minha renda aumente mais de $2.000 e meu patrimônio líquido mais de $14.000. Isso comprova que ter propósito aumenta a tua capacidade de ganhar bem e construir bom patrimônio. Por quê? Porque tu não desiste das coisas. Porque tu tem um foco naquilo que faz sentido para ti. E porque tu faz aquilo mesmo diante de todos os desafios que surgirem na tua vida. Porque para ti faz sentido fazer aquilo. E tu não desiste. Se tu não desiste, e se tu é focado, e se tu faz repetidamente durante muito tempo a mesma coisa, tu te torna muito bom naquilo. Se tu te torna muito bom naquilo, tu começa a ser bem remunerado por aquilo. E aí tu tem uma melhor renda. E aí não só uma melhor renda, mas o que os estudos mostram é que aumenta a longevidade, aumenta indicadores de saúde, aumenta indicadores, como eu já mencionei aqui, de renda, aumenta indicadores de bem-estar, não só de satisfação, mas de bem-estar. Ou seja, ter senso de propósito é uma coisa que melhora a nossa vida, em todos os sentidos, inclusive no sentido financeiro. Porque você vai ter tudo isso que eu mencionei, né? Esse esforço ele vai ser bem alocado. E tu não vai desistir no primeiro desafio que apareça. Eu sei que é uma conversa subjetiva, mas também eu tentei ser o mais prática possível, né? Trazendo estudos bem práticos para não ficar filosofando, porque nós precisamos desse direcionamento prático, porque isso nos dá mais segurança para dizer assim, ok, eu vou fazer isso. E aí eu quero terminar dando esse direcionamento final. Como que eu acho, então, o meu propósito? Se já que traz todos esses benefícios. Mais uma vez, não vai cair essa resposta do céu. O que você vai precisar fazer é estar atento ao que faz sentido para ti. É estar atento aos sinais que as tuas emoções vão te dando. É estar atento ao teu cansaço, à tua irritação.
E aí buscando e testando fazer aquelas coisas que brilhem no teu olho. O que não significa que tu vai fazer só coisas que tu goste, né? A gente não pode ser infantil também nesse sentido. Mas no momento que tu conseguir ter uma maior clareza do que faz sentido para ti, isso vai fazer com que tu também consiga enfrentar melhor os próprios desafios que aquele caminho que tu escolheu vai te dar. E aí eu gostaria muito de te dar um script perfeito. Faça isso, isso, isso e isso e você vai encontrar teu propósito, mas não funciona assim. Esses dias me perguntaram na caixinha e foi isso que incentivou esse podcast. Qual um livro que vai me ajudar a eu achar o meu propósito? Não existe livro que vai ajudar a tu encontrar teu propósito. Porque isso é uma resposta que tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Enquanto você buscar respostas externas, você nunca vai chegar na resposta. Essa é uma resposta que tem que partir de dentro. E para partir de dentro, tem que partir de autoconhecimento. E autoconhecimento não tem script, é um processo. E a gente tem que aprender a lidar com esses processos na vida. Enquanto nós buscarmos fórmulas mágicas, enquanto nós buscarmos coisas rápidas, nós vamos passar a vida inteira buscando a fórmula mágica, buscando a fórmula perfeita para eu enriquecer e resolver minha vida. Só que eu nunca vou sair do lugar, porque eu sou sempre correndo em volta do rabo. Então, para de querer buscar respostas simples para perguntas difíceis e complexas. Isso não é uma resposta simples. Olha para dentro. Busca se entender. A resposta está aí dentro e não aqui fora. Tá certo? Meu muito obrigada. Espero que tenha gerado aí uma boa reflexão para você e que o senso de propósito nos ajude a galgar melhores resultados financeiros, melhor qualidade de vida, melhor bem-estar, uma vida que vale a pena ser vivida. Meu muito obrigada e até a semana que vem.